Veja bem, o sono começou como sempre começava, pesado, lento, irritante. Durante semanas ele havia lutado contra aquilo. Café, comprimidos, banhos gelados, exercícios. Nada funcionava por muito tempo. A doença do sono não parecia se importar com a vontade de suas vítimas. Naquela noite, o peso atrás dos olhos tornou-se insuportável. Sentado no sofá observando a luz da televisão piscar na sala escura, sentiu a consciência escorrer lentamente para bem longe. Piscou uma vez, então adormeceu. Quando abriu os olhos novamente, estava em pé sobre um céu cinzento. O vento soprava carregando poeira e o cheiro de sangue velho. Ao redor, se espalhava colinas cobertas por esqueletos gigantescos. Costelas do tamanho de prédios emergiam da terra. Crânios enormes repousavam meio enterrados como monumentos esquecidos por uma civilização impossível. Centenas de pessoas caminhavam pela planície. Algumas gritavam por ajuda, outros chamavam familiares. Muitos apenas observavam o horizonte em choque. Ninguém parecia entender onde estava, nem ele. Ele tentou lembrar do que havia acontecido, da televisão, do sofá, da própria casa. As memórias pareciam distantes, cobertas por uma névoa estranha. No horizonte, uma muralha negra atravessava a paisagem. Parecia grande demais para ser construída por mãos humanas. Enquanto observava, uma sombra cruzou o céu, depois outra e outra. Algo gigantesco circulava acima das nuvens. O medo se espalhou pela multidão. As pessoas começaram a andar mais rápido, algumas correram. Ninguém sabia exatamente para onde, mas todos pareciam sentir que ficar parado era uma péssima ideia. Então o sol começou a cair, rápido demais. Em poucos minutos a luz desapareceu. Uma escuridão avermelhada tomou conta da planície. O silêncio durou apenas alguns segundos. Então vieram os gritos, centenas deles. As criaturas surgiram entre os ossos colossais. Corpos magros cobertos por músculos expostos. Patas longas. Mandíbulas enormes cheias de dentes irregulares. Corriam de quatro como predadores enlouquecidos. A primeira linha de pessoas desapareceu instantaneamente. Uma mulher foi derrubada, outra criatura atravessou um homem de lado a lado. Sangue se espalhou pela poeira, o pânico explodiu. Ele correu, os pulmões queimavam, as pernas doíam, o som das criaturas vinha de todos os lados. Uma delas saltou sobre suas costas. Por puro reflexo, ele levantou o braço, sua pele endureceu. As garras ricochetearam contra ele. A criatura pareceu confusa por um instante. Tempo suficiente. Ele encontrou uma lasca enorme de osso no chão e golpeou, uma vez, duas, três, até o monstro parar de se mover. O calor veio logo depois, uma sensação estranha percorrendo seus músculos, como se algo estivesse despertando dentro dele. Ele não teve tempo para pensar, outras criaturas vieram. A noite se transformou numa sucessão interminável de corridas e batalhas. Ele se escondeu dentro de uma caixa torácica gigantesca, escalou vértebras do tamanho de prédios. Viu grupos inteiros sendo exterminados, viu pessoas abandonarem desconhecidos para sobreviver, viu monstros devorando corpos ainda vivos. Horas se passaram, ou talvez dias. Era impossível saber, mas algo mudou. O cansaço desapareceu, as dores sumiram, sua respiração se tornou estável, os braços pareciam mais fortes, os reflexos mais rápidos, e toda vez que derrubava uma criatura, aquela energia retornava, mais intensa, mais profunda. No início lutava para sobreviver, depois começou a caçar. Se movia entre os ossos gigantescos como se conhecesse aquele lugar havia anos. Desviava das garras por centímetros, quebrava pescoços, esmagava crânios. A sensação era aterrorizante, mas também viciante. Quando o primeiro raio de luz surgiu no horizonte, a planície estava coberta de cadáveres, humanos, monstros, partes dos dois. Estavam apenas algumas dezenas de sobreviventes. Então uma voz ecoou pelo céu, profunda, antiga, imensa. A primeira prova havia sido concluída. Tudo desapareceu, a planície, os ossos, o sangue, a escuridão, tudo. Quando abriu os olhos novamente, viu um teto branco. Luzes fortes, máquinas apitando, o cheiro de hospital, médicos, enfermeiros, gente correndo. Alguém gritava que um paciente havia acordado. Outro falava em 5 meses. 5 meses? Para ele havia sido apenas algumas noites. Tentou se sentar. As correias prendendo seu braço se romperam como papel. O quarto inteiro ficou em silêncio.
Ele observava os pedaços de couro caindo sobre a cama. Sentia o próprio coração bater, forte, pesado, poderoso. Ele não tinha certeza onde era aquele lugar onde esteve nos últimos meses, mas tinha certeza de uma coisa: algo havia voltado com ele, e não pretendia ir embora.